I'm very pleased to be here today. É um prazer estar aqui hoje. Quero agradecer ao Itaú Social e ao Instituto Ayrton Senna pelo convite de poder dar a minha palestra hoje. Eu sei que há muita paixão e muita determinação aqui nesse auditório. E com certeza os mesmos sentimentos estão com aqueles que não estão aqui presentes conosco. Minha apresentação hoje será a seguinte: reflexões sobre a educação e o currículo da Finlândia e do Brasil. Eu fiz minha lição de casa, eu estudei o currículo de vocês e geralmente a gente fala das diferenças dos currículos. No entanto, eu tentei ter uma perspectiva positiva e procurar as similitudes ao invés das diferenças entre os dois currículos. Sempre me perguntam, como é que a gente pode copiar o seu sistema? Eu falo, olha, não dá para copiar nenhum sistema do mundo, não adianta. Dá para aprender com os outros. E eu tenho certeza que os meus colegas que já falaram aqui hoje estão aqui também para aprender e para dar suporte à aprendizagem de vocês. Então esperamos que consigamos construir uma ponte entre a Finlândia e o país de vocês, o Brasil, e assim aprender juntos. E passar por essa jornada juntos. Porque, olha, ninguém consegue fazer as coisas por vocês. Então, vocês têm que assumir esse desafio e seguir adiante. E levar as pessoas de quem vocês precisam junto com vocês. Quando nós vimos os primeiros resultados, nós pensávamos que havia um erro. Como é que nós estávamos na melhor posição do mundo nos resultados PISA? Agora, isso não aconteceu do dia para a noite. Em cada um dos países tem a sua história, o seu passado e a sua cultura com a educação. Agora, com a minha idade, eu consigo olhar para o passado e para o futuro. Então, eu vim aqui compartilhar minha história pessoal. Meu pai nasceu em 1920. Ele nasceu na região rural. Ele nasceu na Rússia e me disse que quando ele tinha 10 anos, ele tinha acabado de sair da escola primária. E ele disse que na época a Finlândia tinha um limite de 10 anos de idade. Aos 10 anos, as crianças tinham que escolher o caminho que queriam seguir. Era uma prova. Ele fez essa prova porque ele queria muito aprender. Ele teve que andar 5 quilômetros para chegar até a escola, bateu na porta lá do diretor e perguntou, e aí, como é que foi o resultado da minha prova? Posso entrar nessa escola para aprender mais? Eu quero aprender. O diretor respondeu o seguinte, sim, você passou na prova. Mas eu acho melhor você não vir para essa escola, porque você vem de uma família muito pobre. Ele era o 7º de 11 filhos da sua família. E aí meu pai me disse o seguinte, que ele voltou para casa, os 5 quilômetros caminhando, e ficou se perguntando, o que é que vai ser de mim agora? Eu não posso aprender mais. Ele foi um exemplo. Ele aprendeu, teve uma ótima carreira em Finlândia, e eu aprendi muito dele, a partir da sua atitude. Ele sempre queria aprender mais, conhecer mais e compartilhar mais. E foi aí que eu percebi que quando eu era jovem, era importante para os meus pais educar os seus 3 filhos. Todos nós temos mestrado hoje em dia, e na época eu não entendia porque isso era tão importante para os meus pais. É porque eles sabiam que ao ter uma boa educação, isso já garantiria um bom emprego. E foi isso que aconteceu. Todos nós tivemos profissões e carreiras excelentes. Hoje eu tenho 5 filhos, mas nós vivemos num mundo diferente hoje. Eu tive que aprender que a educação não significa a mesma coisa para eles que significava no passado. É diferente do que o meu pai achava, ou mesmo do que o que eu achava. Meus 5 filhos são jovens adultos hoje. E agora eu que aprendo com eles. A minha filha me disse faz alguns anos, olha mãe, eu acho que eu preciso praticar snowboarding no Canadá.
Meu filho estava no meio da faculdade e para mim foi difícil recuar. E aí eu perguntei, olha, e os seus estudos? No fim das contas eu falei, olha, se você acha que você tem que ir, então vai. Ela foi, perdeu a vaga na universidade e voltou depois para estudar a educação. O meu filho estava estudando economia e há alguns meses ele virou para mim e falou o seguinte: mãe, vou abrir minha própria empresa. Ele ainda não acabou a faculdade. Um dos meus filhos tentou entrar na faculdade de Direito 4 vezes. No final das contas, ele conseguiu. Mas no meio do caminho, eu dei alternativas para ele. Falei, olha, pensa nisso, pensa naquilo. E ele falou, não, mãe, o que eu quero é direito. Eu falei, bom, então continua tentando que você vai conseguir. E hoje ele está estudando direito. Um dos meus filhos trabalha com tecnologia. Esse filho me diz que ele é muito buscado por diferentes headhunters, apesar de não estar se candidatando para nenhum emprego. Ele vive em outro mundo. De novo, eu tenho um outro filho que trabalha no Ministério da Cultura e do Meio Ambiente. Ele fica em casa com o seu filhinho, é um bebê. É ele que cuida do bebê, ao invés da esposa. A esposa dele está fazendo projetos de carros autônomos e de robôs. Tudo isso me diz o seguinte, eles vivem num mundo bem diferente do que eu vivi. O que é que a gente tem em comum? Nós compartilhamos o mundo onde vivemos. Apesar dos problemas que a gente tem com a educação no Brasil e na Finlândia, eles são educandos no mesmo mundo. A tecnologia já faz parte da nossa vida, quer gostemos disso ou não. A inteligência artificial, a realidade aumentada, as redes sociais já fazem parte da nossa vida. Ao mesmo tempo, os empregos estão desaparecendo. Os jovens estão criando seus próprios empregos. Há uma necessidade cada vez maior e uma busca por habilidades mais do que conhecimento. Há uma necessidade de mudar os sistemas tradicionais e a cultura de trabalho das instituições. Agora nós temos que ser mais flexíveis. Olha, eu fiz minha lição de casa, eu estudei esse currículo que vocês criaram no Brasil. E eu quero parabenizá-los por essa reforma. A implementação de um currículo e um processo de criação de currículo é um modo muito coerente de reformar o seu próprio sistema. Quando a gente olha o conjunto de habilidades, que nós chamamos de habilidades transversais na Finlândia, nós vemos muitas coisas que são parecidas. Então eu não vou olhar para as diferenças, vou olhar para as similitudes. É importante pensar e aprender a aprender. Isso tem a ver com o conhecimento e com o pensamento crítico científico. A competência cultural, a interação e a expressão na Finlândia tem a ver com o repertório cultural e de comunicação do Brasil. Não importa muito qual é a nomenclatura que utilizamos. O que é importante é que nós tenhamos um processo importante quando a gente pensa nos resultados dos nossos processos. Mas com certeza são habilidades das quais precisamos no mundo de hoje. Cuidar de si próprio e dos outros e lidar com as atividades do cotidiano. Isso na Finlândia. No Brasil, vocês falam do autoconhecimento e do autocuidado. Por quê? Porque muitas crianças vão para a escola com fome. E às vezes não tem ninguém que cuide delas. Habilidades de argumentação, de comunicação, competências para com a cultura digital, o empreendedorismo. Vocês falam aí de um plano de vida. Participação, influência,
Um futuro sustentável é o que vocês chamam de responsabilidade e cidadania. E o principal foco do nosso currículo é crescer como ser humano e como cidadão. Então, por favor, preste atenção nessa parte. Não se trata somente de uma disciplina, de matemática, biologia, geografia ou química. A gente está falando de crescer como ser humano e como cidadãos. E com certeza é isso que vocês chamam de habilidades socioemocionais, responsabilidade e cidadania. Não dá mais para viver sem ter empatia, sem ter cooperação. E sempre me perguntam quais são as maiores inovações que eu já ouvi. Uma das minhas favoritas é a empatia. No meio da aula, se vocês colocarem um bebezinho no meio da sala de aula, vocês vão ver que os alunos ao redor também vão mostrar empatia para com aquele bebê. É um modo de comunicação diferente, que nunca, às vezes, havia sido compartilhado entre os professores e os alunos. Os alunos nos ajudam a implementar e pensar nos valores e metas que estabelecemos juntos. Não existe certo ou errado aqui. Se trata de aprender. E nós acreditamos muito que a aprendizagem acontece na interação. As crianças aprendem umas das outras, os adultos aprendem das crianças e as crianças aprendem dos adultos. E os adultos aprendem entre si. Aqui, nós também precisamos de habilidades socioemocionais. O aprendizado acontece em todos os locais. De acordo com alguns estudos finlandeses, os meninos falam que aprendem mais fora da escola e as meninas aprendem mais dentro da escola. E aí, não importa qual é o conceito de escola que nós tenhamos, não é? O aprendizado acontece durante todo o curso de uma vida. E o aprendizado também é algo personalizado. Esse conceito foi bem difícil para os professores finlandeses. Eles estão acostumados a ensinar um grupo de crianças, ao invés de personalizar a aprendizagem. Ou seja, precisamos crescer aqui como professores e como seres humanos. E crescer junto com os alunos. Bom, e os alunos? Nós acreditamos que os alunos têm um papel ativo dentro do seu processo de aprendizagem. O que a gente quer dizer com isso? Esperamos não ter salas cheias de crianças falando a respeito de nada. Porque ninguém aprende só ouvindo. Muitas crianças aprendem se movimentando, observando, conversando entre si. Um aluno que seja consciente do que, do porquê e do como aprender. Então a gente tem que passar somente de uma perspectiva de o que para como aprender. Os alunos têm que aprender sobre problemas da vida real, sobre fenômenos da vida real. Houve alguns rumores de que nós na Finlândia havíamos removido todas as disciplinas. Então os alunos não aprendiam mais geografia, química ou matemática. Isso não é verdade. No entanto, nós queremos que as crianças consigam resolver problemas, mesmo aqueles que ninguém conseguiu resolver ainda. Problemas da vida. Isso porque são eles que vão motivar os jovens. São os grandes problemas que motivam os jovens a aprender. Os alunos, então, estabelecem metas e refletem a respeito do seu próprio processo de aprendizagem. Os alunos têm que fazer mais perguntas do que os professores. Tradicionalmente, os professores tinham a resposta para todas as perguntas. E eram eles que faziam as perguntas. Mas agora, são os alunos que perguntam cada vez mais. Os alunos estão agora fazendo experiências, sem medo de errar. Tudo bem errar.
contanto que você aprenda os erros. É importante ter uma atitude crítica para com o conhecimento, ter uma perspectiva crítica e analítica, estabelecer suas próprias metas e avaliar o seu próprio processo de aprendizagem. Queremos moldar o futuro juntos e explorar novas perguntas a serem feitas. Esse é o nosso objetivo final, e não só repetir algo que já foi descoberto, mas sim buscar respostas que ainda não existem. Esse é o desafio do professor. O papel do professor é de ser cada vez mais ativo, de apoiar a qualquer pessoa que precise do seu apoio. Um professor que motive os alunos, avalie o seu aprendizado, estimule novos ambientes de aprendizagem e estabeleça novos desafios. E me perguntaram, por que a senhora não escreve, de repente, um guia de ensino? Eu não escrevi porque essa lista do papel do professor muda o tempo todo. Ele tem que ativar e facilitar o processo de aprendizagem ao invés de somente falar, ensinar as coisas que já estão estabelecidas. Para alguns professores da Finlândia, esse processo foi muito fácil, porque era algo que eles já faziam no passado. Agora, para outros, ainda vai levar um tempo. E é por isso que o desenvolvimento profissional é tão importante. É difícil mudar a nossa mentalidade. Às vezes, os professores têm medo de não serem bons o suficiente, que eles vão ter que se tornar algo diferente do que eles já são. O que é importante aqui é que eles sejam eles próprios, eles são seres humanos, e vão servir aí de exemplo para os alunos. John Hattie disse que o aluno é responsável por 50% do que ele consegue. 5% da escola, 5% dos seus colegas, 30% dos seus professores. Então, sim, os professores têm aí uma influência bem grande no processo de aprendizagem. E como a formação de professores pode apoiar esse papel dos professores que está em mudança? Em primeiro lugar, nós acreditamos nas mentorias. Assim, os mentores, a equipe da escola e os que vão fazer parte da mentoria consigam entender, principalmente para os professores recém-formados. Eles têm uma grande dedicação, têm uma base de pesquisa muito boa, mas às vezes têm dificuldade com a cooperação da escola e da família para ensinar os alunos. Então precisam de ajuda e de mentoria por parte dos seus colegas. As comunidades de aprendizagem profissional em todas as escolas. Isso já faz parte do nosso currículo. O que importa aqui é o modo como um professor aprende com o outro. E como os professores servem de exemplo para os alunos, pensando numa comunidade de aprendizagem, tudo isso também é importante. Incentivamos os professores a utilizarem e escreverem planos de desenvolvimento profissional. Não somente os novos professores, mas também os que têm mais experiência, para que possam estabelecer metas para onde eles querem ir como profissionais e como seres humanos. Os programas governamentais, por exemplo, o que se chama tutor teachers, ou seja, professores monitores, não são selecionados pelo governo. São voluntários que querem aprender em par. Ajudar o seu próximo, o seu colega, a ter sucesso. Eles suporte, por exemplo, para a aprendizagem de TI. Por isso que enfatizamos o ensino colaborativo, para que ninguém tenha que lidar com problemas difíceis que tiveram que lidar no começo de suas carreiras. Assim, por isso que criamos o conceito de coaprendizado e de co-ensino. E por fim, o ensino à distância. Aqui, as universidades têm muitas oportunidades. A liderança está no cerne do processo.
Qual é o papel, então, da liderança na educação finlandesa? Os princípios são muitas vezes expressos através do diálogo com professores. Quando eu trabalhava como diretor, eu decidi que toda sexta-feira eu ia passar o meu dia inteiro dentro da sala de aula, fazendo um co-ensino com os professores. Isso para mim era muito importante enquanto diretor. Eu queria saber como que as crianças estavam aprendendo e como que eu podia ajudar o professor. Eu não estava lá para monitorar os professores, de forma alguma, porque nós não fazemos isso, nós confiamos no trabalho dos nossos professores. Os diretores também guiam o aprendizado e eles aprendem, eles também aprendem. Então nós enfatizamos a importância da liderança pedagógica, a habilidade de aprender habilidades. Isso é outra coisa que o diretor também precisa se dedicar muito para poder fazer. Claro que tem o trabalho administrativo que precisa ser feito, mas isso não é desculpa. Não é desculpa para não ser um líder pedagógico. Os líderes criam condições e criam comunidades. Então, isso é uma habilidade social que está no cerne. Eles precisam compartilhar esse papel de liderança. Isso quer dizer que eles não devem liderar sozinhos. Deve haver um grupo de liderança que precisa ser colaborativo. É um trabalho em equipe. E o papel deles é se conectar a todos os envolvidos. Digamos na comunidade, se tiver algum centro de saúde, se tiver uma biblioteca, assistência social, empresas parceiras, pais engajados, os diretores têm um papel chave. Ele pode servir como um ponto de ligação para todas essas partes interessadas. E nós queremos sim que as escolas abram as portas para todos esses envolvidos. E o papel do diretor também é fazer uma ponte entre os pais e os professores. Questões de bem-estar muitas vezes são difíceis. Elas não podem ser só resolvidas pelos professores, nem só pelos diretores. Nós precisamos convidar os assistentes sociais, os profissionais da saúde e todos os componentes da sociedade para trabalhar juntos. E a tarefa do diretor também é criar uma nova cultura de trabalho. Uma cultura de trabalho colaborativo e grupal. Na Finlândia, tradicionalmente, nós sempre tivemos uma base no sistema educacional que foi muito forte, muito bem conhecida. Mas, como eu falei, os tempos mudaram. Agora a gente precisa prestar atenção em como continuar esse processo. Nós queremos nos esforçar para mudar o ecossistema e transformar isso num ecossistema. O que isso quer dizer? Mesmo no nível governamental, municipal, no nível escolar, nós reavaliamos a forma como nós trabalhamos. Por que vamos esperar 2 anos para uma legislação ser promulgada ou 10 anos para uma nova base ser implementada? Se tiver um problema no nível local ou no nível escolar, por que a gente não pode flexibilizar e resolver junto, sem ter que esperar alguém no sistema hierárquico nos dizer o que fazer? Isso precisa mudar. Nós precisamos, sim, inovar juntos, precisamos construir um novo sistema e uma nova estrutura mais flexível. Nós precisamos compartilhar essa consciência do nosso sistema. Eu trabalhei como líder de inovação na nossa unidade de inovação e de co-desenvolvimento. E como que nós trabalhamos no momento? Atualmente nós estamos procurando problemas difíceis que ainda não foram resolvidos. Um problema difícil pode ser a questão do bullying, como já foi mencionado aqui anteriormente. Pode ser uma questão socioemocional, que também aparece muito nas escolas de hoje em dia. A gente precisa, primeiro de tudo, definir o problema e encontrar soluções juntos. A gente precisa analisar quais são os stakeholders que a gente precisa envolver na questão. Porque uma vez que a gente começa a experimentar diferentes formas de resolver, talvez 2 experimentos ou 3 opções diferentes possam resolver o problema. Mas a gente tem que ver o que funciona e o que não funciona. A gente pode acabar com os experimentos que não funcionam e continuar as estratégias que estão dando resultado e fortalecer elas. Com isso e com as municipalidades atualmente, nós estamos encorajando todos os municípios
adquirir uma nova perspectiva no seu trabalho. A gente encoraja os municípios a fazer algo que eles nunca fizeram antes. Nós incentivamos as cidades a terem coragem e também serem inovadores, porque uma vez que a gente começa a trabalhar dessa forma, quando a gente muda a cultura de trabalho, a gente também se torna inovador e a gente pode aprender uns dos outros em termos de inovação. Aí a gente pode atingir um consenso da aprendizagem. Bom, para concluir a minha apresentação de hoje, eu destaco aqui os valores importantes da nossa educação. Equidade, confiança, humanidade e uma forma sustentável de vida. Equidade e bem-estar andam de mãos dadas, né? Eu não sei qual vem primeiro, o bem-estar ou a aprendizagem, ou se a aprendizagem cria o bem-estar. Porém, a equidade e o bem-estar com certeza são duas questões que nós queremos manter na prioridade dos nossos ensinos. Nós queremos que todos os alunos da Finlândia tenham as mesmas oportunidades para poder atingir uma boa educação, apesar do seu histórico socioeconômico, independentemente da sua religião ou qualquer outra característica. Nós confiamos nos nossos professores, confiamos nos nossos administradores, nos nossos pais e nos nossos alunos. Só precisamos trabalhar juntos. A humanidade também tem muito a ver com as habilidades socioemocionais, que foram enfatizadas aqui tantas vezes hoje. E uma forma sustentável de vida também. Todos nós precisamos crescer enquanto adultos e crianças. Precisamos desenvolver o nosso lado socioemocional de seres humanos. É assim que nós vamos poder criar um novo mundo, um lugar melhor para viver. Nós queremos ser cidadãos globais. E queremos que os nossos jovens, as crianças, que sejam o futuro. Eu tenho um neto, uma neta, o nome dela é Elna, ela tem 7 meses de idade. E conforme eu continuo a minha história nessa cadeia de gerações, eu quero fazer tudo ao meu alcance para garantir que quando a minha neta estiver em idade escolar, ela vai ter a melhor educação para a vida dela. Não só para poder receber uma educação de qualidade, mas poder ser um membro ativo do corpo estudantil, para que ela realmente possa criar o seu próprio futuro. Mas não só o futuro dela, mas o futuro do nosso mundo. Porque todos nós somos necessários para transformar o mundo em um lugar melhor. Tem muito a se fazer, pessoal. E eu incentivo todos vocês a continuarem a excelente trajetória que vocês escolheram. E sempre enfativando essas habilidades. Boa sorte a todos.